Quero receber agora o meu amigo Javier Casa do Monte. É isso? Então, por favor, Javier. Javier é um irmão querido, trabalha também, é um dos obreiros da igreja Família Debaixo da Graça, aqui em Bragança Paulista, serve ao Senhor com o Douglas, que acabou de ministrar, e é um grande consultor e treinador de líderes. E hoje ele vai estar ministrando esse segundo momento, e depois do Javier, então, eu venho com a ministração. Deus abençoe você. Vamos, então, à segunda sessão. Amém. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Boa noite a todos. Muito bem-vindos. É um prazer para mim estar aqui, especialmente ministrando depois do Douglas Gonçalves. Ele falou uma coisa muito importante. Ele falou de criarmos líderes. E realmente a liderança, que é a área onde eu sou especialista, significa isso. O propósito final de todo líder é criar outros líderes. De fato, quanto maiores sejamos como líderes, maiores serão os líderes que nós criaremos. Já me apresentou o meu grande amigo, o pastor Josué Gonçalves. Eu sou Javier Casa do Monte, eu sou mentor de liderança, eu sou diretor e professor da quinta melhor business school do mundo na área de empreendedorismo, chama ESAD Business School. E eu tenho treinado e mentoreado líderes há 20 anos no entorno corporativo e há mais de 5 anos no entorno ministerial. Um dos grandes problemas que temos quando estamos à frente do ministério é que não entendemos que as habilidades que nós precisamos na área de liderança e na área de inteligência emocional são exatamente os mesmos que precisamos na área de liderança e inteligência emocional no entorno corporativo. Então, vocês devem se treinar e devem se treinar profundamente. Hoje de manhã eu acordei e estava preparando a palavra e acordei já com uma palavra, com um versículo queimando no meu coração, que todos vocês conhecem muito bem, Oséias 4:6. Diz assim a palavra do Senhor: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Vocês rejeitaram o conhecimento, então eu rejeitei vocês como sacerdotes. É assim de grave e é assim de realmente importante estarmos totalmente focados em conseguir conhecimento. Eu dou graças a Deus, eu louvo ao Senhor, porque todos vocês estão aqui hoje e estão realmente procurando conhecimento que vem do alto, discernimento e revelação, para crescer ainda mais na sua liderança, especialmente em entornos ministeriais, que é aquilo que o Senhor colocou na mão de vocês. A mensagem que eu vou trazer é uma mensagem sobre liderança, inteligência emocional e como isso impacta no crescimento do seu ministério. O Douglas falou de números, pessoas que temos na nossa igreja, e isso é muito importante. Temos que ter alguma maneira de avaliar o nosso sucesso como ministros do Senhor, como líderes de organização que o Senhor colocou na nossa mão. E é por isso que nós precisamos olhar para esses números. E nessa sessão, olharemos para esses números de uma maneira muito especial. Eu vou abrir para vocês os 3 tipos de igreja que existem em termos de crescimento, de estagnação ou de declínio. Pega o link que você está agora no YouTube, divida, espalhe, compartilhe com quantas pessoas melhor. Porque é muito importante que você e os seus colegas, os seus amigos pastores ouçam essa mensagem. É muito importante. Eu quero começar falando para vocês de uma história que vai colocar vocês em contexto, que aconteceu comigo e que realmente é a realidade que acontece em muitos ministérios. Há 4 anos atrás, um pastor que também era empresário veio me procurar e ele falou para mim: Javier, eu conheço uma pastora para quem você está fazendo mentoria e para quem você também está fazendo consultoria na área de crescimento e vendas para a empresa de autopeças que ela tem. Ela falou muito bem de mim para esse pastor e empresário também, e ele veio me procurar. E ele veio e falou: Javier, eu preciso da sua mentoria e eu quero contratar você como mentor. Obviamente eu perguntei para ele: o que posso fazer por você, irmão? O que você precisa exatamente? E ele falou: meu amigo e mentor, eu preciso que você levante recursos para a minha empresa e para o meu ministério. Ele veio me procurar porque ele queria que eu levantasse dinheiro, recursos financeiros para a empresa dele, que estava com problemas, e para o ministério, a igreja dele, que também estava com problemas. Eu olhei para ele e falei: olha,
eu poderia fazer isso, eu já fiz essas consultorias, essas mentorias muitas vezes, mas deixa eu ouvir exatamente o que acontece com você e eu vou te falar se realmente o que você precisa é uma mentoria nessa área ou você precisa de outro tipo de aconselhamento. Ele começou a abrir a história dele. Ele falou para mim que ele tinha sido um empresário muito bem sucedido na área da saúde, mas que a empresa dele estava prestes a quebrar por falta de recurso financeiro. Ele falava que tinha bons produtos para distribuir, mas que esses produtos não estavam chegando ao mercado por falta de dinheiro. Ele também me abriu que ele tinha sido consagrado pastor há um tempo atrás e foi abrindo uma nova igreja na que ele começou a ter muitos problemas também na área financeira. E ele começou a contar para mim, começou a abrir para mim tudo o que tinha acontecido. Ele falou que ele foi consagrado pastor e sentindo o chamado do Senhor no coração, ele abriu uma igreja. Essa igreja, como muitos de nós, muitos pastores, muitos líderes de ministério têm feito, começa num hotel, numa sala de hotel e começa a crescer. Começa num pequeno núcleo de 5, 10 pessoas e começa a crescer nessas reuniões que acontecem todo domingo nessa sala do hotel ou até uma vez por mês nessa sala de hotel. Essa congregação, essa comunidade começa a crescer e chega a um ponto no que ele tem que alugar uma sala maior. Ele tem que alugar já um lugar onde todo mundo pode se reunir. Esse lugar já é um custo fixo. Depois ele tem que comprar um som. Depois ele tem que contratar umas pessoas, as quais não seleciona muito bem e começa a ter graves problemas com funcionários, tem dívidas com o som, tem custos fixos. E aí chega o primeiro nível de estresse, o primeiro nível de pressão que muitos pastores têm. Depois ele continuava a falar comigo. Abriu seu coração falando que depois ele começou a crescer a congregação, tinha mais de 40, 50 pessoas já na sala, mas as pessoas não davam tanto dízimo como ele esperava, não davam tantas ofertas como ele esperava. Ele teve crise no casamento e ele acabou divorciando da esposa. Isso criou muita fofoca, muito problema com a congregação. E para ainda piorar a situação, ele acabou se relacionando, ele acabou se aproximando e se relacionando com uma fiel da congregação. Por se isso fosse pouco, todo esse segundo nível de pressão a nível da congregação, muita gente ia em cima dele, ele era o único pastor da congregação e muitas pessoas levavam para ele os problemas, muitas pessoas carregavam nele e ele já tinha os problemas financeiros, já tinha os problemas da organização e além disso tinha também os problemas da congregação. O terceiro nível de pressão que ele teve, que todos os pastores têm, é o nível pessoal. Por conta de tudo isso, ele acabou tendo problemas de depressão. Quando ele veio me procurar para que eu mentoreasse ele na área de finanças, ele estava com um princípio de depressão e ele já estava se medicando. Quando ele acabou de contar toda essa história, tudo isso que acontecia com ele, ele me olhou e falou para mim, você pode levantar recursos para mim? Eu olhei para ele muito claramente e falei, meu querido, se eu levanto recursos para você, seus problemas nunca vão acabar. Porque você tem problema com sua liderança, você tem problema com sua inteligência emocional e você tem problema com sua capacidade de gestão. E aí onde está o autêntico problema. Estudos da Universidade da Pepperdine, da Califórnia, provam de maneira totalmente contrastada que as igrejas que crescem é graças a uma liderança. Lembrando, liderança é um processo de influência pelo qual um líder, nesse caso um pastor, influi a uma ou umas pessoas para fazer determinadas funções. Nesse processo de liderança, como falou Douglas, nós temos que levantar líderes. Mas o principal é nós influirmos outras pessoas. O que é realmente muito importante também entendermos, já sabemos há mais de 20 anos, que a inteligência emocional é a base de uma boa liderança. A inteligência emocional não é outra coisa que a capacidade de eu reconhecer minhas emoções para poder reconhecer as emoções dos outros e gerir esse relacionamento de uma maneira totalmente saudável. Eu quero deixar aqui uns dados para você, na linha do que falávamos com Douglas, para que vocês entendam como é importante a liderança e a inteligência emocional para o crescimento da sua organização, do seu ministério. Eu vou deixar aqui 5 chaves da inteligência emocional que aplicaram os principais pastores dessas igrejas que crescem
nesse estudo da Pepperdine University. Tem 15 variáveis de inteligência emocional que você pode aplicar e você pode aprender para fazer crescer seu ministério. Hoje eu vou trazer só 5, mas eu quero que entenda em primeiro lugar, existem 3 tipos de ministério, 3 tipos de igreja em base ao crescimento, ao declínio ou à estagnação deles. Existem 15 variáveis ou 15 componentes, 15 habilidades emocionais que você tem que usar na sua liderança, no seu ministério. E existem 3 níveis de pressão, como vimos com a história do meu amigo. Quero colocar isso muito claramente para que você fique com esses números na mente. Se nós entendemos uma igreja em base à quantidade de membros, como falou Douglas, e tempo que está aberta, e isso é o início da igreja, nós podemos fazer exatamente determinar 3 tipos de igreja que existem. Só existem 3 e você hoje vai se identificar com um dos 3. E eu vou falar para você como você pode sair do tipo de igreja que você não quer estar. A primeira igreja que todo pastor quer, uma igreja que cresce. Essa igreja que cresce desde o início e continua crescendo graças a uma liderança saudável e a um líder que sabe aplicar habilidades emocionais nos fiéis, na gestão, na organização e na sua vida pessoal para ter uma vida profunda e de qualidade. O que acontece é que essas igrejas só um seio por um momento e estagnou sua igreja, mas cresceu. Essa porcentagem representa o 10% das igrejas. E aqui onde vem o dado realmente assustador. A maior porcentagem de igrejas, eles crescem, se estagnam e morrem. E isso é igual a 84% das igrejas do mercado. Se você está nesse número, se você está estagnado ou está em declínio, tome muita atenção, compartilhe esse link, porque eu vou falar uma coisa muito importante para você. O que provou esse estudo foi o seguinte: das 15 variáveis de inteligência emocional que foram testadas, esses pastores que lideram esses 16% de igrejas têm 12 habilidades muito mais altas que esses. Muito mais. Essas 12 habilidades mais altas que esse ajudam eles a gerir a pressão, os 3 níveis de pressão que tem todo pastor, como vimos com a história do meu amigo. O primeiro nível de pressão que você enfrenta é pressão a nível da organização. É pressão organizacional. Essa pressão organizacional são despesas fixas, custos, funcionários mal treinados, são pessoas que estão trazendo problemas para você, impostos, problemas. Essa pressão organizacional pode ser contrastada ou pode ser melhor gerida com uma habilidade que tem esses 2 tipos de pastor, que é flexibilidade. No segundo nível de pressão que você como pastor tem é a pressão da congregação. O mesmo que aconteceu com meu potencial cliente de mentoria. A congregação traz problemas para você como pastor, que eles estão falando tudo o que acontece com eles. Você tem que gerir, tem que fazer gestão do tempo, tem que fazer gestão das emoções, tem que ter empatia. As habilidades que tem esses pastores, de 16% que cresce, que não tem esse, são as seguintes. Em primeiro lugar, independência emocional. O pastor que eu falei para vocês, ele era dependente emocional e ele acabou se relacionando com uma ovelha. Independência emocional. Em segundo lugar, assertividade. A assertividade faz que nós sejamos capazes de escolher uma coisa ou outra, identificar o que é urgente, o que é importante. Terceiro nível de pressão, o nível pessoal. Aqui você tem a sua família, aqui tem a sua qualidade de vida, aqui tem o síndrome do pânico, aqui tem a depressão, onde você pode chegar e tem que fugir. A nível pessoal, esses pastores bem-sucedidos, os que crescem, têm 2 habilidades emocionais que esses outros não têm. Em primeiro lugar, autoconhecimento emocional. Eles
identificam muito bem as suas emoções, em primeiro lugar, e sabem gerir elas muito bem. O mais importante que nós temos que ter é que nós estamos afetados por 3 níveis de pressão. Esses 3 níveis de pressão podem ser totalmente contrarrestados e geridos por 12 componentes de inteligência emocional. Se você se encontra estagnado ou se encontra em declínio, entenda, a inteligência emocional pode ser sim construída, pode ser sim aprendida. Nós nascemos com um quociente de inteligência, mas nosso quociente emocional pode ser construído. A última delas que traz aqui, que realmente nós temos que ter, porque é muito importante para estarmos seguros que não teremos nenhum tipo de depressão, é otimismo. É a habilidade emocional que tem esses pastores que crescem. Eu quero deixar aqui uma mensagem hoje para você que é muito importante. Você possivelmente no seminário não foi treinado para liderança e para inteligência emocional. Possivelmente você nem estudou teologia. Mas entenda o seguinte, os autênticos resultados no seu crescimento, na sua igreja, vão vir através da correta aplicação de inteligência emocional como princípios da liderança excelente. Se você não sabe como liderar, você vai se perder a nível organizacional, você vai se perder a nível congregacional e você vai se perder a nível pessoal. Deus tem dado para você uma mensagem, Deus tem dado para você uma organização, as suas ovelhas. E eu garanto que se você aprende inteligência emocional e liderança, além desses 5 componentes que eu trouxe aqui hoje, e entra em profundidade nesses 12, que eu vou gostar de trazer para você em outro momento, você vai conseguir viver o melhor de Deus, você vai conseguir fazer que sua liderança impacte de maneira positiva no seu ministério, entrando no 16% das igrejas que crescem. Em outra ocasião, eu quero falar para vocês de uma coisa que tem esses que declinam, que não tem esses. Eu deixo isso para outra ocasião, mas entenda o seguinte, você tem que se treinar em liderança. Jesus foi o maior líder de todos os tempos. Nós temos que ser imitadores de Jesus. E não só temos que ter o maior sucesso para a honra e glória dele, senão que temos que criar outros líderes e fazer que o que ele colocou na nossa mão multiplique muito além do que nós nunca sonhamos, segundo a sua palavra. Eu declaro que você será um líder melhor, que você terá mais inteligência emocional e você viverá o melhor de Deus em nome de Jesus. Glória a Deus. Que bom, muito bom. Eu espero que vocês todos tenham marcado, tenham registrado, porque tire uma fotografia desses desenhos aí, porque é muito importante.